Fala aí, meus irmãos, minhas irmãs de célula, como é que vocês estão? Estão bem? Estamos reunidos no amor de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que antes da gente começar o nosso tema, a gente possa pedir o Espírito Santo, a gente possa pedir a força, a gente possa pedir o poder, mas principalmente a gente possa desejar com que o Espírito Santo faça desse tema um exemplo de vida para nós, uma direção para a nossa liderança, para as nossas células. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Gente, hoje o tema está sensacional. Eu convido você a pegar aí na sua Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 10, versículos do 32 ao 39. Essa vai ser a passagem que a gente vai meditar no nosso tema dessa semana. Então, Hebreus 10, 32 ao 39. Lembrai-vos, porém, daqueles primeiros dias, quando depois de terdes sido iluminados, lutastes com grandes sofrimentos, ora expostos publicamente aos insultos e às tribulações, ora tornando-vos solidários com os que eram assim tratados. E com efeito, tomaste parte no sofrimento dos prisioneiros, e aceitastes com alegria a expoliação de vossos bens, sabendo que possueis uma riqueza melhor e duradoura. Não percais vossa confiança, a qual está reservada uma grande recompensa. Vós precisais de constância, para que, depois de terdes cumprido a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Pois ainda um pouco, bem pouco apenas, e virá aquele que deve vir, e não tardará. Meu justo viverá pela fé, mas se desanimar, não agradará a minha alma. Quanto a nós, não somos daqueles que desanimam para a sua perdição, mas homens de fé para a salvaguarda de nossa alma. Palavra do Senhor, graças a Deus. E hoje, no nosso tema, a gente estará falando sobre como superar os tempos difíceis, como superar as dificuldades, as adversidades que aparecem na nossa vida. Simplesmente no nosso caminhar, independente de qual seja a sua realidade, conforme a gente vai caminhando, vai vindo obstáculos para nós. E como a gente estava lendo nessa passagem aqui de Hebreus, a gente percebe que isso não é somente do nosso tempo. Sabe, desde lá da antiguidade, desde lá dos primeiros cristãos que a gente olha assim com tanta admiração e parece que eles faziam as coisas como se fossem fáceis, né? Que eles tinham uma fé assim tão poderosa e que passavam com tudo assim com muita fé. Eles tinham sim dificuldades, eles tinham sim provações, eles passavam sim por momentos de sofrimento, de dor, de luta, assim como nós estamos passando hoje, assim como a gente ainda vai passar muitos outros momentos, eles também passavam, eles também enfrentavam batalhas para conquistar os seus objetivos. E são esses obstáculos, são essas lutas que dão sentido e valor aos nossos sonhos e às nossas metas. Quando a gente passa por uma dificuldade, quando a gente está passando por dificuldade, por um deserto, por um problema na nossa vida, a nossa tendência é a tentar se afastar, a querer que esses problemas passem logo. Nossa, eu quero que isso acabe logo, eu quero parar de sofrer, eu quero parar de sentir dor, sabe? A gente quer fugir logo do que nos faz mal. A gente quer alcançar os nossos sonhos, mas a gente não quer se esforçar, a gente não quer doar, a gente não quer batalhar para alcançar lá. Mas é justamente as batalhas, é justamente as lutas que fazem e que dão valor a tudo aquilo que a gente sonha. Afinal, quantas coisas a gente já não recebe de graça no nosso dia a dia que a gente não dá valor? Sabe? Quantas coisas a gente tem na nossa vida que a gente não sabe dar valor porque a gente nunca sequer batalhou por tê-lo. Às vezes até mesmo a nossa fé com Deus, as nossas amizades, as pessoas ao nosso redor, dentre tantas outras coisas, a gente não dá valor,
a gente nunca batalhou para ter essas coisas e a gente não dá o verdadeiro valor porque a gente nunca sofreu, a gente nunca deu da nossa parte, a gente nunca se esforçou por aquilo e às vezes a gente não dá valor. Mas quando a gente pensa num emprego, quando a gente pensa numa faculdade que a gente queria, na escola que a gente queria, quando a gente fala dos nossos grandes sonhos e a gente lembra da luta, a gente dá valor. Sabe, quando você planeja uma viagem a longo prazo e ela se concretiza, nossa, dá uma satisfação tão grande, não somente por estar viajando, mas porque aquele plano que foi batalhado, que foi dando vários passos, a gente alcançou. Sabe, o que dá sentido à chegada, ao destino, é toda a caminhada. E isso a gente pode até mesmo ver pelo pessoal que foi na Romaria, né, que anda até a Aparecida. Quando a gente vai simplesmente para a Aparecida é uma coisa. Agora, quando a gente tem que dar passo para passo por lá, a gente começa a perceber o quão valoroso é estar naquele lugar. E na nossa vida é assim também. Na nossa vida, a gente almeja muitas coisas, mas quando decidimos caminhar, quando decidimos lutar por aquilo, aí entendemos o valor das coisas. Então, como vencer, né? Como superar os tempos difíceis? Às vezes é questão de mudar a mentalidade. Às vezes é questão de você tirar da sua cabeça essa questão de quero logo passar por isso, quero logo que chegue os tempos bons e começar a aproveitar esses momentos ruins. Que coisa contraditória, né? Tipo, aproveitar os momentos ruins. Sim. Sabe, aproveitar os passos que você está dando, porque lá no final isso vai dar sentido e vai dar um valor muito maior à sua vitória do que você se esconder, do que você ficar esperando passar as coisas. Diante disso, às vezes a gente precisa olhar para dentro de nós, para a nossa liderança, para a nossa célula, para dentro da nossa fé, da nossa caminhada e perguntar, sabe, qual é a nossa reação diante dessas dificuldades? Como eu sou diante de tudo isso que acontece, diante de cada problema que aparece na minha vida, o que eu faço? Sabe? Qual que é a minha forma de reagir a essas dificuldades, a esses problemas? Talvez você não saiba. Não saiba como reagir, não saiba como lutar. E principalmente, né, acho que é a questão que mais fica toda vez que a gente passa por algum momento difícil, é como vamos superar essas dificuldades, é como vamos passar por isso. Mas como a gente já estava vendo antes, a nossa melhor reação em um momento de dificuldade não é simplesmente ficar sorrindo assim, ai, estou feliz no momento de dificuldade, mas é você saber usar desses momentos para te levantar, usar desses momentos ruins para coisas boas. Em qualquer situação da nossa vida, a gente pode transformar em coisas boas e ruins. Até mesmo as coisas boas que acontecem na nossa vida, a gente pode usar de uma maneira ruim. Às vezes, tantas coisas boas que acontecem na nossa vida, a gente reage com ingratidão. Às vezes a gente reage, sabe, a gente não agradece, a gente não é grato, a gente não se torna melhor com as fases boas. E às vezes a gente só quer viver na fase boa. Então, independente do que se passe na sua vida, do que aconteça na sua vida particular, na da sua célula, é preciso que a gente saiba aproveitar bem e saber usar dos momentos que está vindo na nossa vida. Mas existem algumas atitudes que a gente pode mudar dentro de nós, uns comportamentos que a gente pode fazer com que ajude a gente a ser melhor, a passar por esses momentos de dificuldade de forma com que a gente saiba aproveitar melhor esses tempos. E a primeira coisa que eu quero falar é um hábito que a gente precisa mudar muito, que é em relação ao comodismo. Porque muitas vezes, quando vem esses momentos de dificuldade, a nossa reação, a nossa tendência é se acomodar, é de se vitimizar, é de ficar com um vitimismo de tipo, ai meu Deus, sabe, é culpa disso, é culpa daquilo, é a circunstância, é o tempo que não é favorável, são as coisas ao meu redor que não dão certo, mas é por causa daquilo, é por causa do meu emprego, é por causa da minha rotina corrida, é porque eu não tenho tempo para me dedicar, é porque eu não tenho tempo para me concentrar na minha oração, sabe, a gente começa a culpar tudo quanto é coisa que acontece na nossa vida, cada situação, mas a gente não consegue olhar para nós, a gente não consegue fazer a mudança. Às vezes é mais fácil a gente sentar
no nosso troninho e ficar culpando as outras pessoas, as outras coisas que estão acontecendo, do que nós mesmos nos levantarmos e fazermos algo de diferente e fazermos a mudança. Então, a primeira coisa que a gente precisa é se livrar desse comodismo. É não aceitar a derrota nesse tempo. Opa, tá difícil, nossa, é luta, é batalha, mas não deixar com que isso se torne uma aceitação. Ai, tá difícil mesmo, mas tá difícil para todo mundo, então é normal, sabe? Deixa o tempo levar, deixa o tempo curar, sabe? Às vezes é preciso que a gente se levante e faça alguma coisa, porque somos filhos de Deus. Não fomos criados para a derrota, sabe? Nós temos um Deus que é vitorioso, um Deus que nos dá a vitória, um Deus que nos conduz a um lugar melhor. E quando a gente simplesmente aceita, nós estamos agindo muito menos daquilo que fomos criados para ser. A gente tem que largar um pouco desse comodismo e começar a caminhar com Deus. Parar de culpar as outras pessoas, as circunstâncias, e aceitar, sabe? E levantar e fazer. Sair desse comodismo e começar a lutar. A segunda coisa que a gente precisa fazer para melhorar nesses tempos, para nos ajudar a vencer os obstáculos que a vida nos traz, é em relação ao medo. O medo é uma das coisas que paralisa muitos dos nossos sonhos. Quantas vezes a gente vai sonhar e a gente sonha coisas tão grandes, só que a gente tem medo. A gente tem medo muitas vezes de tomar certas atitudes, de tomar certas decisões que serão para as nossas vidas. Sabe, não tem como voltar atrás, a gente tem medo de mudar. A gente tem medo de tomar uma atitude que seja irreversível. A gente tem medo de fazer alguma coisa e ter uma consequência que a gente não possa suportar. A gente tem medo de fazer alguma besteira, de fazer alguma coisa na boa intenção e acabar falhando. A gente tem medo de tantas coisas. E o problema não é ter medo. O medo todo mundo tem. O problema é quando o medo nos paralisa. O problema é quando esse medo ele não deixa com que a gente continue a sonhar, com que os nossos sonhos não se concretizem. Então, não deixe com que o medo, com que essa insegurança que fica no nosso coração, que fica na nossa mente, de tipo, será que vai dar certo? Ou, e se der errado? Ou, e se acontecer isso? Não deixe com que as inseguranças dominem o seu coração e te impeça de realizar os sonhos que Deus tem para a sua vida. A gente não precisa temer as mudanças. A gente não precisa temer as escolhas que a gente está fazendo quando a gente está fazendo com Deus. Então, sabe, acompanhe com Deus, esteja sempre junto com Ele e não tenha medo de mudar, não tenha medo de seguir com Deus. E a terceira coisa, e última, para a gente passar sobre enfrentar essas dificuldades, é sobre a incredulidade. Nós temos uma péssima mania de limitar a ação e o poder de Deus. Nós temos um Deus que é todo-poderoso, um Deus que ele é onipotente e tudo pode fazer. E se ele pode tudo, por que tantas coisas não acontecem? Muitas vezes é por conta da nossa incredulidade. Deus ele é todo-poderoso sim, mas quantas vezes nós nos limitamos, quantas vezes nós limitamos Deus? Nós pegamos um Deus que é imenso e a gente coloca ele no tamanho de um nada, no tamanho de um humano, no tamanho do nosso sonho. É preciso que a gente tenha uma fé, mas uma fé de verdade, uma fé que não limite a Deus, uma confiança de se lançar e confiar que Ele fará. A gente não pode ficar simplesmente limitando os nossos sonhos, os nossos projetos, as coisas que a gente tem sonhado para a nossa célula, para os nossos membros, limitando a ação de Deus. Independente da dificuldade, independente do tamanho do problema que seja, não duvidemos de Deus. Não tenhamos a incerteza de que Ele não pode fazer, porque nós temos um Deus que tudo pode e que tudo faz, mas é preciso que a gente confie e que a gente não limite Ele. E esse poder que a gente recebe é o poder da nossa fé. O poder da fé é o poder que destrói a incredulidade que há no nosso coração. Para alcançar, é preciso que a gente confie em Deus e se lance, deixar com que Ele realmente faça a ação na nossa célula, na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa escola, nos nossos estudos, em qualquer lugar. A gente precisa quebrar essa incredulidade e confiar em Deus. É preciso que a fé esteja em Deus e não em nós. É preciso que a gente confie em Deus e também em nós, em nossos planos.
Às vezes também essa incredulidade não se resume apenas à ação de Deus, mas também se resume à nossa incredulidade. Às vezes a gente até confia em Deus, mas a gente não confia em nós mesmos. Não confiamos que nós somos capazes de fazer, não confiamos que nós somos capazes de fazer alguma coisa, de mudar a situação, sabe? A falta de autoconfiança. E muitas vezes no batalhar do nosso sonho, na nossa caminhada, a gente vai encontrar pessoas que vão nos desanimar, que vai falar assim, o seu sonho, ele é impossível de se realizar. Isso que você está planejando, isso que você quer, essa meta para a sua célula, não vai se realizar, porque olha só como a sua célula está. Olha só o que você está passando para a sua vida. Sabe? Não dá. Não dá. E quantas pessoas ao nosso redor são simplesmente uma âncora, sabe? Que vai falar, não dá, não faça, não continue, não tente, não batalhe, não lute. E é preciso, nesse momento, também ter a fé em nós e falar, eu consigo, eu posso, eu quero, eu consigo e eu vou. E eu vou porque eu tenho Deus, um Deus que tudo pode, um Deus que tudo faz. E eu confio nele, eu tenho fé nele. E porque eu tenho fé nele, eu também tenho fé em mim. Porque eu sei que Deus confiou a mim. Que Deus deixou com que essa célula, com que as pessoas ao meu redor, com que esse sonho que eu estou sonhando com ele, foi confiado a mim também para realizar. E se Deus confiou algo para mim, então vai se realizar. Independente do que os outros vão falar. Então, que essa incredulidade também seja quebrado, não só a incredulidade nossa com Deus, mas também a incredulidade de nós para nós, né? Que essa falta de fé não se resuma no nosso relacionamento com Deus, mas também com as outras pessoas. Sejamos confiantes em nós e, primeiramente, em Deus. E para finalizar, concluindo aqui o nosso tema sobre as dificuldades, as três coisas que a gente precisa mudar, o comodismo, o medo e a incredulidade. Eu só queria dizer uma última coisa, que independente do que você sonhe, independente do que você passe, independente do que você esteja fazendo ou da dificuldade que você esteja passando, sempre recorra a Deus. Sempre vá atrás dele, sempre busque ele, reze, persevere, ore junto, peça a Deus, peça ao Espírito Santo para que ele conduza, para que ele sonhe com você. Afinal, sonho que se sonha junto com Deus não é sonho, é realidade. Amém? Então esse foi o nosso tema de hoje. Espero que você possa aproveitar esse vídeo e que isso possa servir de uma boa meditação para você, para a sua célula. Então, um ótimo tema, ótimos estudos. Espero que vocês possam compartilhar. Animem-se, sabe? É hora de sonhar. Não custa nada sonhar. Então, sonhe também. Confie em Deus, confie em você, nos seus sonhos e sonhe com Ele. Estivemos e permaneceremos reunidos no amor de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Beijão.